Te atualizo também sobre o São Paulo com uma compra assinada. Para completar, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o São Paulo a respeito de uma compra assinada. Torcedor tricolor não precisa se preocupar em relação ao futuro de Marcos Antônio, mesmo com o assédio do Flamengo. José Botto, diretor executivo de futebol do Fla, gosta muito do Marcos Antônio, eles trabalharam juntos no Shakhtar. E se depender do José Botto, a tendência é que o Flamengo apresente uma proposta para a compra do jogador. Se isso acontecer, quem dirá se o Marcos Antônio será ou não vendido é o São Paulo. Mesmo ainda tendo vínculo com a Lazio, o tricolor já tem um acordo fechado com o time italiano. Operação de compra de 4 milhões e 200 mil euros, que serão pagos ao longo de 4 parcelas anuais, de valores iguais de 1 milhão e 50 mil euros. Operação total vai custar ao São Paulo 27 milhões e 300 mil reais ou 6 milhões e 800 mil reais por ano. Primeira parcela, inclusive, já está marcada para pagamento. Setembro de 2026. Em setembro de 27, de 28 e de 29, o São Paulo completa a operação de compra. Isso significa que, para que o Flamengo tenha o Marcos Antônio, vai precisar convencer o São Paulo a fazer negócio. E o que eu ouvi do Rui Costa, diretor executivo de futebol do Tricolor, é que não há nenhuma intenção em se desfazer do Marcos Antônio. Ainda que isso custe a não chegada do Alan, o Tricolor já havia feito proposta ao rubro-negro tentando o empréstimo do Alan. O São Paulo só vai vender o Marcos Antônio diante de uma proposta muito acima desses 4 milhões e 200 mil euros. Tricolor que ainda busca reforços, contei para vocês que Gaston Ávila está completamente descartado. Lucas Amon, lateral direito, Danielzinho, volante e Coronel goleiro são os primeiros reforços para 2026, com a ressalva de que o Lucas Amon ainda depende de um acordo com o Mirassol para que ele chegue agora. Senão, vai se apresentar no dia 5 de abril, dia seguinte ao fim do seu contrato com a equipe do interior de São Paulo. Quero te contar agora se existe alguma chance de o São Paulo desistir da contratação do Alan, volante que pertence ao Flamengo. Já havia contado para vocês que o Tricolor fez proposta oficial de empréstimo por uma temporada e aguarda por uma resposta do Flamengo. Existiu nas últimas horas a informação de que o staff do Alan não quer se mudar para o São Paulo com medo de não receber. O Tricolor tem enfrentado uma série de problemas financeiros. Fui checar com o pessoal do Tricolor e eles me asseguraram que não existe absolutamente nada disso. Pelo contrário, Alan e seus representantes são entusiastas da ideia de fechar com o São Paulo. O Alan precisa trocar de clube, por entender que dificilmente vai jogar sob o comando do Felipe Luiz. Ele nem sequer foi relacionado para o Intercontinental de Clubes, torneio disputado em dezembro pelo Flamengo no Catar. O que pega, nesse momento, é a opção do Flamengo em preferir vender o Alan do que emprestar. E enquanto não tem propostas oficiais de venda, o Flamengo vai postergando essa negociação com o São Paulo. Não deveremos ter novidade tão cedo. Tricolor que ainda busca, depois de contratar o volante Danielzinho do Mirassol, o lateral direito Lucas Amon também do Mirassol, e o goleiro Coronel, que vem dos Estados Unidos. O Tricolor quer um zagueiro, Gaston Ávila é o principal nome, um camisa 10, que ainda não teve sua identidade revelada, além de jogadores de velocidade pelos lados do campo. Descobri os 2 jogadores que o São Paulo ofereceu ao Mirassol para poder inscrever e contar com o Lucas Amon já a partir de janeiro, você sabe. Lateral direito do Mirassol assinou um pré-contrato com o Tricolor. O vínculo dele com o Mirassol se encerra em 4 de abril. E o Mirassol tem feito jogo duro para liberar o atleta de forma imediata. Primeira pedida do Mirassol foi de 2 milhões de reais. O São Paulo entendeu que não faz o menor sentido gastar toda essa grana por um atleta que em 3 meses vai estar à disposição do São Paulo. De qualquer forma, o Tricolor ofereceu o Luan, volante, e o Tolói, zagueiro. Eles ficariam emprestados de graça até dezembro no Mirassol e mais. O São Paulo ainda se comprometeu a pagar 100% dos salários do Luan, que ganha 450 mil mensais, além de metade dos 600 mil reais por mês a que tem direito o Rafael Tolói. O Mirassol não aceitou a oferta e tem feito jogo duro, prometendo inclusive colocar o Lucas Amon para treinar afastado do restante do elenco. O Mirassol ficou bem chateado com a perda do atleta de 31 anos de idade, uma das grandes referências do time da temporada passada. O Mirassol, você vai lembrar, foi 4º colocado no Campeonato Brasileiro. São Paulo, para contar com o Lucas Amon o mais breve possível, ofereceu 1 milhão de reais no ato para que o Lucas Amon seja liberado e agora aguarda uma resposta do Mirassol. Antes de completar, só relembrar
que o Lucas Amon, para ficar no Mirassol, tinha uma oferta de mais ou menos 220 mil mensais de salário. O São Paulo e o Corinthians, que eram os principais interessados, ofereceram bem mais, e o Tricolor levou a melhor em relação ao Corinthians, até pelo transfer ban do Timão. Hora de falar sobre o São Paulo, que tem seu terceiro reforço garantido para 2026. São Paulo se acertou nas últimas horas para um pré-contrato com o Lucas Amon, lateral direito de 31 anos de idade, que pertence ao Mirassol. O vínculo dele com o time do interior de São Paulo se encerra em 5 de maio de 2026. Isso significa que a partir do dia 6 de maio, o Lucas Amon será reforço tricolor. Nicola, o São Paulo não pode tentá-lo antes, já está tentando. Já foram abertas conversas com o Juninho, que é o representante, o presidente, o dono do Mirassol, na tentativa da chegada do atleta agora no mês de janeiro. O Mirassol disse que concorda desde que exista uma compensação financeira. Em grave crise financeira, o São Paulo está buscando um empréstimo ou repasse de um jogador à disposição do Mirassol para que esse acordo seja antecipado. Chegaram a especular que o Luan, volante que tem jogado muito pouco com a camisa tricolor, poderia ser emprestado. Ainda estou aguardando a confirmação, mas a informação quente é: Lucas Amon é o terceiro reforço do São Paulo. Ele se junta a Danielzinho, volante que pertencia ao Mirassol e teve seu contrato encerrado agora no dia 31 de dezembro, e a Coronel, goleiro que pertencia ao New York City, estava praticamente fechado com o Orlando City e se acertou com o São Paulo. Tricolor ainda busca um zagueiro, um camisa 10 e jogadores de velocidade pelo lado do campo. Já contei para vocês que Lima e Alisson não fazem parte dos planos, enquanto Alan, atleta do Flamengo, já recebeu proposta oficial. São Paulo também tem tratativas avançadas com o Ajax por Gaston Ávila. Assim que tiver novidade sobre o tema eu conto para vocês, beleza? Não se esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal. Feliz 2026, muita paz, saúde, sucesso e dinheiro para vocês. Tchau, tchau. Quero falar agora sobre o São Paulo, que vai encarar o Paulistão muito a ver. Não vou dizer que o Campeonato Paulista será uma Copa do Mundo para o tricolor, mas, do ponto de vista estratégico, o Campeonato Estadual, com poucas datas, de 11 de janeiro a 7 de março, é extremamente importante. Vale a lembrança de que o Júlio Casares tem sido muito pressionado. Há, inclusive, um movimento pedindo o seu impeachment. Até por isso, ganhar um campeonato, levantar um título da volta olímpica, certamente garantiria um pouco mais de respiro ao Júlio Casares em seu último ano como presidente. Até por isso, o Júlio promete premiações altas a seus atletas e também foco total no campeonato estadual. A ideia na reapresentação do elenco marcado para essa sexta-feira é mostrar para todos que o São Paulo quer muito a conquista do Campeonato Paulista e vai brigar com todas as suas forças. Vale a lembrança de que o tricolor já tem 2 reforços assegurados para 2026. Chegaram o volante Danielzinho, ex-Mirassol, e o goleiro Coronel, ex-New York City. A tratativa com o Lucas Amon está fechada entre Lucas Amon e São Paulo. Ele assinou um pré-contrato, mas tem vínculo com o Mirassol até 5 de maio. Até por isso o tricolor tenta convencer o Mirassol a aceitar um jogador como compensação para que a negociação seja concluída por agora. A saideira sobre o tricolor: nessa reapresentação do time nessa sexta-feira, 12 funcionários serão diferentes. O São Paulo fez uma grande mudança no seu centro de treinamento da Barra Funda, com o objetivo de diminuir lesões, evoluir na recuperação dos atletas e fazer do ambiente muito mais profissional. Quero responder agora se é verdade que o São Paulo pensa na contratação de Alisson. Atacante brasileiro, 26 anos de idade, pertence ao Torpedo da Rússia e está emprestado ao Mirassol. O contrato de empréstimo se encerra na metade de 2026 e o pessoal da ESPN trouxe a informação de que o São Paulo vai tentar comprá-lo. A opção de compra do Mirassol é baixa, $700 mil ou 3.800.000 reais. Segundo a ESPN, o São Paulo tentaria uma oferta maior para ficar com o jogador em definitivo. Vale a lembrança de que o São Paulo já contratou um jogador do Mirassol, o Danielzinho, e tem interesse em outro, o Lucas Amon. Pois bem, apesar dos 26 jogos com 6 gols e 5 assistências, tendo sido titular na reta final do Mirassol no Campeonato Brasileiro, Alisson não interessa ao São Paulo. Ouvi isso na manhã dessa quarta-feira de um dirigente do departamento de futebol. Ele assegurou que o São Paulo está no mercado em busca de reforços, mas o Alisson não faz parte da lista. Esse é só mais um dos vários nomes especulados e que não interessam. Também já contei para vocês que Lima, que está deixando o Fluminense, não faz parte dos planos do tricolor. Só para completar, quero registrar mudanças no São Paulo. São Paulo demitiu uma série de funcionários no fim desse ano, certo? Os próximos dias
uma nova comissão técnica do Refis passa a trabalhar. O Tricolor anunciou 2 novos médicos, um fisiologista, 3 fisioterapeutas, um cientista do esporte, um coordenador de preparação física, um preparador físico, um podólogo e 2 massagistas. Hora de falar sobre o São Paulo, que enfim bateu o martelo sobre a troca com o River Plate. Eu quero trazer todos os detalhes dessa operação. Nesse negócio, o São Paulo manda o Galopo em definitivo para o River Plate e fica também em definitivo com Enzo Dias e Tapia. O São Paulo era dono de 100% dos direitos econômicos do Galopo, e mesmo com o Galopo não batendo a meta que tornava obrigatória a sua permanência no River Plate, o negócio foi fechado, com o River Plate ficando com 50% dos direitos econômicos do Galopo. São Paulo manteve 50% de olho numa venda futura. Em relação a Enzo Dias e Tapia, o São Paulo passa a ter 60% dos direitos econômicos dos 2 atletas. O Tapia, por ser mais novo, 23 anos de idade, o São Paulo fez questão de colocar uma opção de compra de mais 20% dos seus direitos econômicos. O valor já está estipulado. Só a título de comparação, vale a lembrança de que o Galopo havia sido emprestado para o River Plate numa operação de compra de 20 milhões de reais. A opção de compra do Enzo era de 11 milhões de reais, a do Tapia de 10 milhões de reais. Dá para dizer que essa troca envolvendo 3 jogadores acabou me parecendo extremamente eficiente. E o mais legal é a transparência que o São Paulo tem adotado em seus últimos negócios. Só para completar, registrar que Moreira, lateral direito do Tricolor, deve permanecer no Porto por mais 6 meses. O empréstimo terminaria agora no fim do ano. O Moreira pediu para que pudesse ficar mais um pouco. Ele teve uma série de lesões que o impediram de jogar com frequência. Atleta cuja opção de compra é de 2 milhões de euros ou 13 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos.